Olá, meus amigos, tudo bem? Queremos começar nossa aventura pelo mundo da Bíblia. Na verdade, nós estamos falando de uma grande biblioteca de 73 livros, divididos em duas grandes partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você já, você já leu a Bíblia? Pois então, se prepare para começar essa grande aventura pelo mundo da Bíblia, que nada mais é do que palavra viva. O autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, entrar no mundo da Bíblia é entrar em um diálogo contínuo com Deus que se revela, com Deus que se dá a conhecer. Por isso que essa deveria ser a mais importante aventura da nossa história. Uma aventura para chegar ao conhecimento de Deus. Deus que é amor. Esse, sem dúvida, é o mais importante conceito de Deus de toda a Sagrada Escritura. Deus é amor. E tudo que se desenrola ao longo das páginas da Bíblia é para que tenhamos essa certeza de que Deus é amor. Como eu disse a vocês, a Bíblia é dividida em duas grandes partes. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 46 livros. O Novo, 27 livros. A nossa preocupação vai ser, em primeiro lugar, fazer uma caminhada pelo Antigo para chegar ao Novo, levando em conta o pano de fundo. Que pano de fundo é esse? É a história do povo. É a história do povo de Israel. Deus escolheu se revelar através de um povo. Então, conhecer a história desse povo é muito importante para conhecermos a Bíblia. Mas até começarmos essa caminhada pela história do povo de Israel, vamos primeiro descobrir o que é que significa a palavra testamento. Então, quando nós afirmamos que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento, a palavra testamento significa acordo, aliança. Um eixo importante que nós podemos seguir para compreender melhor a Bíblia é o eixo da aliança. Deus faz aliança com o seu povo. Deus faz aliança com o povo de Israel. A Dei Verbum, que é um documento conciliar, é um documento do Concílio Vaticano II, importante documento para conhecermos melhor o sentido da Bíblia. Ele diz assim: Deus amantíssimo, desejando e preparando com solicitude a salvação de todo o gênero humano, escolheu por especial providência um povo, a quem confiar as suas promessas. Tendo estabelecido aliança com Abraão e com o povo de Israel por meio de Moisés, revelou-se ao povo escolhido como único Deus verdadeiro e vivo, em palavras e obras de tal modo que Israel pudesse conhecer por experiência os planos de Deus sobre os homens, os compreendesse cada vez mais profunda e claramente, ouvindo o mesmo Deus falar por boca dos profetas e os difundisse mais amplamente entre os homens. A economia da salvação, de antemão anunciada, narrada e explicada pelos autores sagrados, encontra-se nos livros do Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Por isso
estes livros divinamente inspirados conservam um valor perene. Tudo quanto está escrito para nossa instrução está escrito para que, por meio da paciência e consolação que nos vem da Escritura, tenhamos esperança. Veja que leitura importante. Muitos, quando começam o estudo da Bíblia, às vezes não gostam de ler o Antigo Testamento. Mas veja a primeira coisa que aprendemos aqui. Os livros do Antigo Testamento são palavra de Deus inspirada. Se nós queremos conhecer o projeto de salvação de Deus, devemos começar pelo Antigo Testamento. Porque é ali que Deus começa a fazer aliança. E é ali que nós vemos Deus renovar continuamente a sua aliança, através dos patriarcas, através de reis, de profetas, de sacerdotes, de homens e mulheres que ele mesmo escolheu. Então, nós devemos começar a fazer uma caminhada pelo Antigo Testamento, porque ali é que começa tudo, né? Ali é que começa a história da nossa salvação. A história do Antigo Testamento é a história de um povo, como acabamos de ouvir. É a história do povo de Israel, do povo judeu, ou como alguns conhecem, o povo hebreu, né? Romanos capítulo 9, versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: aos quais pertencem, falando do povo judeu, aos quais pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descendem o Cristo, segundo a carne, que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. Então, olha que coisa importante, né? Quando falamos que devemos conhecer a história desse povo, porque o próprio Cristo, o Emanuel, Deus conosco, aquele que veio para nos salvar, ele escolheu este povo e é a partir deste povo que ele vem ao nosso encontro. Quando nós escutamos São João dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele habitou no meio deste povo. Ele aprendeu com a tradição deste povo. Na verdade, dentro da economia da salvação, foi através deste povo que o Senhor foi se manifestando progressivamente a nós. Então, preste bem atenção, porque nós devemos, com coragem, começar o nosso estudo da Bíblia por esse caminho, que é um caminho privilegiado para quem quer conhecer melhor o projeto de salvação do nosso Deus. Como acabamos de dizer, o projeto de salvação de Deus passa por esse povo. Qual o lugar onde passa essa história? Devemos lembrar que lá no Gênesis, Deus faz promessas a Abraão. É a promessa da terra e da descendência. A caminhada dos nossos primeiros pais é uma caminhada em busca de terra. Deus diz a Abraão: Abraão, deixa a tua terra e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Então Abraão começa uma caminhada. Ele caminha a partir de uma promessa de terra. É um lugar onde ele ia poder se estabelecer com os seus. Mas não era só essa promessa. Tinha uma outra promessa, que é a promessa da descendência. É importante como a Sagrada Escritura faz grandes elogios do patriarca Abraão. Eclesiástico capítulo 46 e Hebreus capítulo 11 mencionam, entre outras testemunhas, Abraão como nosso grande pai.
Abraão, ele começa uma caminhada que é a caminhada de todos nós. Nós queremos chegar em algum lugar. Deus nos chama e Ele nos chama para podermos caminhar, mas não em qualquer direção, né? Nós caminhamos porque Deus quer nos levar a algum lugar e nós vamos descobrindo isso ao longo da caminhada. É isso mesmo. Nós vamos descobrindo ao longo da caminhada aonde Deus quer nos levar. E o primeiro que fez isso foi Abraão. E este lugar, né, que os descendentes de Abraão chegaram, o lugar onde eles se estabeleceram, é conhecido como Canaã, né? Nós conhecemos esse lugar como Palestina, né? Esse nome vem dos antigos gregos, que chamavam este lugar assim por causa de uma população costeira que vivia naquele lugar antes dos hebreus. A administração do Império Romano chamava este lugar de Judéia. Hoje é conhecido como Estado de Israel. E, infelizmente, este lugar atualmente ainda é palco de muitos conflitos, principalmente por causa de terra. O povo, ele sofre várias influências dos povos vizinhos. E a maior preocupação do povo de Israel, quando se estabelece na terra, é com a idolatria e também com a defesa da sua terra. Eles tiveram muitos problemas porque existiam povos que cercavam a região onde eles se estabeleceram, e esses povos tanto ameaçavam Israel através de cultos, né? Cultos que se opunham ao culto, né, do Deus de Israel, ao culto a Javé, como também por causa das ameaças de invasão, né? As ameaças de tomada da terra. Israel teve que muitas vezes lutar para defender a sua terra, lutar para defender o território que eles haviam ocupado. Nós vamos descobrir mais na frente que Israel, na verdade, ele ocupa esta terra através de muitas lutas. E eles lutam para manter esta terra, né? Então, eles tanto lutaram para conquistar, como tiveram que lutar para manter. A verdade é que eles acabam perdendo esta terra, mas isso é cena nos próximos capítulos. O que diferencia Israel de outros povos, o que diferencia o povo hebreu de outros povos, é a sua religião, né? Na verdade, o povo hebreu inaugura na história humana, né, um novo culto, uma nova forma de se relacionar com Deus, que é o monoteísmo, a crença em um único Deus. Até então, todos os povos eles cultuavam vários deuses, as nações vizinhas, como o Egito, a Assíria, a Babilônia, né, os cananeus, heteus, tantos povos que são mencionados ao longo do Antigo Testamento. Todos esses tinham cultos politeístas. Muitos outros povos que dominaram a região onde os hebreus viviam tinham cultos politeístas, adoravam vários deuses. Nós podemos lembrar assim de um povo famoso, né, que são os gregos, né? A cultura grega deixou para nós, né, uma forte mitologia. Isso faz parte da cultura humana. E o povo se destacava, né, o povo hebreu, ele se diferenciava porque ele tinha fé em um único Deus. Daí que eu falei para vocês, a idolatria era um grande problema que o povo enfrentava. Porque para manter a sua unidade, o povo deveria continuar cultivando a fé em Javé. Porque a fé em Javé trazia também um projeto. Por trás desse culto tinha todo um projeto que poderia ser comprometido se Israel começasse a cultuar outros deuses. Lembre-se que lá nos mandamentos, a primeira regra, o primeiro mandamento é um mandamento que alerta o povo contra o pecado da idolatria. Será que o povo realmente aprendeu, né? Será que nós aprendemos que devemos cuidar da nossa fé?
Será que não existem deuses que têm se levantado, desviado o povo da verdadeira fé? Será que não estamos endeusando coisas, pessoas, modos de vida que nos afastam, que nos distanciam da verdadeira fé, do verdadeiro Deus? Devemos parar para pensar. Será que a idolatria foi ontem? Ou será que nós devemos nos preocupar com a idolatria hoje? O povo que vivia nesta região, né, que vivia em Canaã, né, é um povo que foi se sedentarizando, né, o povo era nômade. A família de Abraão, quando partiu, quando saiu de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, né, atualmente o Irã, quando saiu dali, eles eram um povo nômade, eles estavam indo de lugar em lugar procurando, né, um lugar para se estabelecer. Quando eles encontram esse lugar, que é Canaã, que é o lugar que eles ocupam, eles se sedentarizam. Então, há todo um processo de mudança na forma de organização do povo. Porque se eles têm agora um lugar, então agora eles têm que estabelecer o mínimo de organização para poder viver naquele lugar. Essa organização ela se dá, em primeiro lugar, pelo sistema de tribos. Depois, o povo se organiza em torno da figura de um rei. Mas a primeira forma de organização foi o sistema de tribos. Para a gente avançar aqui, é importante nós lembrarmos o que o profeta Isaías diz lá no capítulo 45, versículo 18. Isaías diz assim: Eu sou Javé, não há nenhum outro Deus além de mim. Os profetas eram aqueles que sempre lembravam o povo, né, para onde eles deviam ir. Os profetas eram aqueles também que lembravam o povo que eles estavam se desviando do projeto de Javé. Então, os profetas tiveram um papel importante na constituição do povo de Israel. Eram homens inspirados por Deus que chamavam o povo de volta. Nós podemos distinguir na missão dos profetas 3 grandes momentos. O profeta exorta, chama o povo, né, de volta, diz ao povo que eles estão se desviando do caminho. O profeta consola, porque às vezes o povo se desviou do caminho, o povo se arrepende do que fez, né? E aí o profeta ele assume um outro papel, que é de consolar. Quando o povo perde a sua terra, né, durante o governo do Império da Babilônia, quando o povo é exilado, é mandado para outra terra, foi a hora em que os profetas tiveram que ter essa atuação de consoladores. Isaías capítulo 40 começa assim: consolai, consolai, consolai meu povo. Então, Isaías, que é dividido em 3 partes, a segunda parte, que é atribuída a um autor anônimo, que pertencia à escola do profeta Isaías, ele começa dizendo isso. Terceiro papel, né, do profeta é um papel de restauração. Ele aparece para ajudar o povo no processo de recomeço, de renovação, de restauração. Alguns profetas atuaram neste momento, fazendo com que o povo relesse a sua história e recomeçasse. Veja como os profetas são importantes. Quem são os profetas hoje? Aonde encontramos os profetas? Aonde nós encontramos hoje aqueles que exortam, aqueles que dizem ao povo, né, por onde eles devem caminhar, aqueles que dizem ao povo que estão caminhando na direção errada? Aonde estão hoje aqueles que consolam, que olham para aqueles que se desviaram, que olham para aqueles que se arrependem do caminho que tomaram e que apresentam a esses, né, o Deus que perdoa? Aonde estão os profetas que colaboram com o povo que quer recomeçar, que quer reconstruir, que quer refazer a sua vida? Nós precisamos de profetas. Precisamos ontem, precisamos hoje e vamos precisar amanhã de profetas.
devemos sempre pedir a Deus que renove na nossa vida o dom da profecia, porque ela faz muito bem ao povo. Os profetas correm um grande risco, né? Os profetas de ontem, de hoje, de amanhã precisam saber que a profecia incomoda. E é por isso mesmo que Deus ele provoca os profetas. Ele atrai os profetas, ele chama os profetas se sentem amados por Deus e provocados por Deus, eles não conseguem fazer outra coisa senão realizar aquilo que Deus lhes pede. Mesmo sabendo dos riscos que vem acompanhado com a profecia. Para compreendermos bem a história do povo, nós começamos então pelos patriarcas, né? Nós começamos com Abraão, Isaque e Jacó, né? Porque eles são os nossos primeiros pais. Nós chamamos eles assim porque eles começaram esta grande aventura de caminhar, né, na direção das promessas que Deus havia feito, né, a Abraão. Você pode inclusive ler Gênesis 12 e Gênesis 15, são leituras importantes, você não pode deixar de fazer, porque é onde nós encontramos a promessa que Deus faz a Abraão e a renovação da aliança que Deus faz com Abraão, né? Então, Abraão ele começa nessa jornada, essa jornada passa por Isaque e passa por Jacó. É Jacó que tem os 12 filhos, né? As 12 tribos de Israel. Jesus, ele não escolhe 12 apóstolos por qualquer motivo. Os apóstolos representam o novo Israel. E Jacó, ele tem 12 filhos, são as 12 tribos. Quando o povo consegue entrar em Canaã, ocupar Canaã depois de muitas lutas, são essas tribos que recebem a terra. A terra é dividida entre essas tribos. São essas tribos que chegam no Egito, são essas tribos que sofrem, né, com a escravidão, são essas tribos que saem do Egito e começam, né, o projeto do Êxodo, que é um projeto de libertação. E são essas tribos que ocupam a terra. Quando você lê o livro de Josué, você vai ver o povo entrando na terra e ocupando a terra. Então é importante sabermos que, né, essas tribos que são tão mencionadas no Antigo Testamento, né, são filhos de Jacó que em torno desses filhos se organizaram famílias. Nós podemos chamar de clãs, né, que originaram as tribos. O primeiro sistema de governo, eu falei para vocês, né, lá atrás, o primeiro sistema de governo foi um sistema tribal, né? Foi um sistema descentralizador e as tribos elas estavam unidas por um único motivo, a sua religião. Eles tinham uma forma de governo que podia ser diferente nessa ou naquela tribo, mas a religião unia essas tribos. A fé em Javé unia essas tribos. O projeto do Êxodo unia essas tribos. Falando no projeto do Êxodo, o eixo fundamental para nós entendermos a história de Israel é, sem dúvida, o Êxodo. Todos nós queremos conhecer a Bíblia, nós não podemos deixar de ler, né, Êxodo, capítulo 3, ali fala da vocação de Moisés, uma vocação que responde a um apelo de Deus. Deus viu o sofrimento do povo. Deus, ele não quer o povo sofrendo com qualquer que seja a escravidão. Este é o grande projeto do Êxodo. Deus não quer ver o povo sofrendo com qualquer escravidão. Então Moisés é chamado para libertar o povo da escravidão que eles sofriam no Egito. Do capítulo 3 ao capítulo 6 do Êxodo, nós estamos vendo a vocação de Moisés e depois nós começamos a ver o diálogo de Moisés, né, com o faraó. É um diálogo marcado por grandes dramas, né? Então isso já foi para o cinema muitas vezes, né? Nós já assistimos muitas vezes esses dramas que marcaram esse encontro de Moisés com o faraó. Moisés que tinha vivido na corte egípcia, que conhecia a realidade
dos egípcios. Então Moisés consegue tirar o povo da escravidão do Egito. O povo sai, o povo reconhece que Deus é quem os liberta. Todos os anos o povo de Israel ainda hoje celebra a Páscoa para lembrar este grande evento, este grande momento onde Deus liberta o povo, onde Deus opera este grande prodígio em favor do povo. E agora eles estão começando uma marcha, é uma marcha para a liberdade, E é uma marcha cheia de desafios. Eles precisam enfrentar os desafios da fome, da sede, do medo, das disputas. São os desafios próprios daqueles que marcham para a liberdade. Começa um novo projeto. E Moisés é muito importante nessa marcha que o povo está fazendo. O livro do Êxodo e o livro dos Números narram esses desafios da marcha que o povo faz a caminho da liberdade. No meio da marcha, existem aqueles que querem voltar para o Egito, querem voltar para a casa da escravidão. Eles questionam Moisés dizendo assim: olha, lá no Egito pelo menos nós tínhamos um pouco de comida. Às vezes, a falta de satisfação das necessidades básicas fazem com que nos contentemos com pouco. E nos tornamos escravos daqueles que nos dão tão pouco. O Egito dava tão pouco aos hebreus e ao mesmo tempo cobrava muito desse mesmo povo. E mesmo assim, alguns tinham saudade do pouco que recebiam. A marcha para a liberdade é uma marcha que exige muito de cada um de nós, porque a marcha da liberdade só acontece se nós tivermos consciência da nossa autonomia. E a partir disso, conseguirmos fazer as nossas próprias escolhas, sempre apontando na direção de Deus e do próximo. É por isso que os mandamentos são tão importantes nessa marcha, porque os mandamentos apontam para o povo a direção de Deus e a direção do próximo. Os mandamentos nós podemos dividi-lo em dois grupos. O primeiro grupo aponta na direção de Deus. Podemos dizer que esses mandamentos eles têm aí uma linha vertical, e o segundo grupo apontam na direção do próximo. Podemos dizer que é a linha horizontal dos mandamentos. E eles existem para estabelecer esta relação com Deus e com o próximo. Essa relação, ela precisa ir crescendo. E o povo, ao longo da sua marcha, vai fazendo isso, vai deixando esta relação com Deus crescer, vai fazendo com que a sua relação com o próximo também se desenvolva. É a dimensão sociopolítica. O povo chega lá na terra, E aí eu já disse para vocês, o livro de Josué fala da entrada do povo na terra prometida. Até então, a caminhada que o povo fez foi para chegar aí. Então eles precisaram ocupar a terra. E isso não foi feito de uma forma tão fácil. Já existia um povo vivendo naquela terra. E aí eles tiveram que entrar em muitas guerras com os povos que ali viviam para poder ocupar novamente aquela terra. E quando conseguiram fazer isso, foi a hora de se organizar a partir de um sistema político. Como eu falei para vocês um pouco antes, o primeiro sistema político que o povo escolhe é o sistema tribal.
né? Eles se organizam em torno das suas tribos, cada uma recebeu a sua terra, cada uma está lá na sua terra, e aquilo que une o povo é a sua religião. O livro dos Juízes traz para nós as muitas ameaças que o povo sofreu vivendo agora na terra. E os juízes são figuras carismáticas que, em nome da fé já vista, chama o povo para lutar pela sua terra, né? Aquilo que eu falava antes, existiam ameaças internas e externas. As internas tinham a ver com a própria religião e as externas tinham a ver com os invasores, com aqueles que queriam tomar à força a terra de Israel. O povo, ele quis fazer a experiência de um novo sistema político. Os povos vizinhos, todos eles se organizavam como uma monarquia, todos eles tinham um rei. Eles vinham do Egito e eles conheciam muito bem, né, o sistema de governo do Egito, né? Eles conheciam, né, a importância da figura do faraó na organização do povo. Então eles querem um rei. Samuel é um profeta que se opõe, né, a essa mudança de sistema. No livro de Samuel, nós encontramos, né, essa disputa entre dois grupos. Um grupo que queria um sistema político e um grupo que queria um outro sistema político. O autor, né, do livro de Samuel e do livro dos Reis, ele constata que qualquer sistema político ele tem a sua ambiguidade e que, portanto, o povo precisa se preocupar em permanecer na direção de Deus. O povo precisa se preocupar com a fé já vista. Essa deve ser a preocupação do povo, não se distanciar do projeto do Êxodo. Porque os sistemas políticos não são eles que garantem isso. Porque muitas vezes os sistemas políticos se corrompem por causa da ganância, da cobiça, dos interesses próprios de quem governa. Então, por isso mesmo, é importante caminhar na direção do projeto do Êxodo. E é isso que os profetas fazem, né? Os profetas recordam os governantes e recordam o povo, né, do projeto do Êxodo, do projeto de Deus, do projeto de liberdade, para que o povo não se distancie desse projeto. O grupo que apoia a monarquia, né, prevalece, né, Israel se torna um reino. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi ungido por Samuel, que era profeta e sacerdote. Logo depois, Davi ocupa o lugar de Saul. E Davi se torna o grande modelo, né, de rei. Em torno da figura de Davi cresce aquilo que nós chamamos de teologia messiânica, né? Foi prometido a Davi que um descendente da sua casa sempre ia governar Israel. É por isso mesmo que lá nos Atos dos Apóstolos nós encontramos uma pergunta importante. Os apóstolos perguntam a Jesus: será agora que você vai restaurar as antigas glórias de Israel? Essa pergunta tem um valor muito importante para o povo, porque restaurar as antigas glórias de Israel significa fazer com que o povo viva como na época dos seus antepassados, quando eram governados por Davi. Davi teve um papel muito importante. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro sistema era de tribos, né? Então, um primeiro trabalho que Davi teve foi unificar todas essas tribos dentro do reino.
Depois veio o seu filho Salomão. Salomão passou a trabalhar muito para organizar o reino, né? Agora as tribos elas viviam todas juntas e agora era hora de organizar o reino. Então Salomão ele é visto na tradição bíblica como a imagem da sabedoria, mas também a imagem do construtor, né? Porque Salomão foi aquele que começou a construção de muitas obras importantes no reino de Israel, como por exemplo o templo e o palácio real. Foram duas obras que Salomão começou. Depois de Salomão, né, nós vemos na tradição bíblica que os filhos de Salomão começam a disputar entre si pelo poder. O velho problema do poder. Meus amigos, todas as vezes que nós analisamos qualquer tipo de sistema social, político e até mesmo religioso, um mal que pode colocar em risco qualquer sistema é o mal do poder. O poder, ele corrompe. É por isso que Jesus nos ensina e ensinou em primeiro lugar aos seus apóstolos que reinar é servir. É claro que nem sempre todos fazem esta lição e transformam o seu cargo em uma maneira de exercer o poder muitas vezes arbitrário. Se aqueles que exercem o poder consciente da mensagem de Jesus, esses transformariam o seu cargo em um serviço ao povo, em um serviço aos interesses e ao bem do povo. Mas essa lição não é feita, né, por muitos. Por isso mesmo, os filhos de Salomão acabam dividindo o reino. Então nós temos o reino do norte e o reino do sul. Né? Nós temos um reino que continua tendo Jerusalém como capital, né, que é o reino do sul, e nós temos agora o reino do norte, que tem como capital Samaria. É o começo do antigo problema entre os judeus e os samaritanos. O começo do problema está aí. Você pode ler o livro dos reis e você vai ver, né, essa disputa, o que levou, né, a essa disputa e também o que levou à divisão do reino. O livro dos reis inclusive fala dos reis do norte e dos reis do sul. E ele avalia, né, o autor, né, deste livro sagrado avalia o comportamento desses reis. Eles são avaliados de acordo com a religião, de acordo com a fé já vista. E acontece que a divisão do reino enfraqueceu, né? Enfraqueceu o antigo reino de Israel e as ameaças de invasões já existiam muito antes e agora foi mais fácil, né, essas terras serem invadidas. O reino do norte foi o primeiro reino a cair, né, em 722 esse reino cai. Né, existia um grande império na época que era o Império da Assíria e eles tomam até as terras, né, do reino, né, do norte, e em 587 foi a vez do reino do sul cair. O reino do sul, que até então guardava a antiga tradição, né, de Israel, sofre um duro golpe porque eles são retirados da sua terra e são mandados para uma terra estrangeira. É o que nós chamamos de exílio. A Babilônia era o grande reino na época. E a Babilônia, ela tomou uma decisão baseada em uma estratégia, né, de fazer com que o povo perdesse a sua identidade. Uma estratégia do poder opressor, muitas vezes, é fazer com que os oprimidos eles esqueçam quem são, né? Porque assim fica mais fácil dominar este povo quando eles se distanciam das suas raízes. Quiseram fazer, por exemplo, isso com os negros que chegavam aqui vindo
do continente africano, né? Quiseram fazer com que eles se distanciassem das suas raízes, né? E muitos resistiram para manter assim vivas as suas tradições. E com Israel não foi diferente, né? Eles chegaram lá e choraram muito, estando em terra estrangeira, e aí mais uma vez os profetas têm um papel importante. E neste momento, profetas e sacerdotes, porque eles consolam o povo. E aí é nesta hora que acontece uma grande produção literária, né? Boa parte, né, do Antigo Testamento foi escrito durante o exílio. Ou os textos que já existiam foram organizados durante o exílio. Isso porque foi um longo tempo vivido ali, né, vivido fora da sua terra, e ali eles pegaram os textos que existiam já e eles foram organizando e foram escrevendo principalmente uma teologia da história. Eles foram lendo e relendo a história e vendo ali, né, a ação de Deus na história. E com isso, o povo foi renovando, né, o espírito que os animou desde a saída do Egito. O povo foi se fortalecendo a partir da sua fé, mesmo em terras estrangeiras. Quando a Babilônia ela cai, né, a Pérsia passa a dominar todos os territórios que antes pertenciam, né, à Babilônia. E aí o rei da Pérsia, Ciro, autoriza os judeus a voltar para sua terra. E isso é uma grande alegria para o povo. O livro de Esdras e Neemias marcam esse retorno do povo para a terra da promessa, né? E aí, mais uma vez, os profetas e sacerdotes têm um papel importante, porque eles agora orientam o povo neste caminho de reconstrução. E de fato foi uma reconstrução tanto no sentido material como espiritual. Eles foram reconstruindo principalmente o templo, né, que é o centro da vida social, política, econômica, cultural e religiosa do povo de Israel. Tudo gira em torno do templo. Tudo gira em torno do templo. Depois, em uma aula, nós vamos falar melhor sobre a importância do templo, né, para o povo de Israel. Então, eles começam a reconstrução material e também espiritual, né, porque eles precisam estar ligados ao projeto, né, que começou lá no Êxodo. Então, eles precisam viver também uma reconstrução espiritual. É claro que desde lá da saída do Egito até agora, muita coisa aconteceu, né? Então, o povo ele foi criando todo um sistema de organização muito mais elaborado do que aquele que surgiu lá no Êxodo, né? Porque eles já estavam há alguns séculos assim, né, vivendo sobre a fé de Javé, né? Então, eles já estavam há algum tempo vivendo sob a fé javista. Por isso eles agora precisam reconstruir, né, tudo que importava para eles, para que assim eles pudessem novamente se reconhecer enquanto povo. É importante dizer que Israel nunca mais teve autonomia, né, naquela região. Depois dos persas vieram os gregos, depois dos gregos vieram os romanos, né? Alguns livros trazem para nós essa tensão vivida durante esses impérios, durante o governo desses impérios. Falei para vocês que Esdras e Neemias marca, né, o governo dos persas, né? Esses dois livros que trazem essa reconstrução do povo tem como pano de fundo, né, o governo do Império Persa. Depois nós temos aí o livro de Judite, o livro de Esté e o livro também dos Macabeus, que marcam um pouco o governo do Império
grego, né? Marca um povo o domínio, né? Marca um pouco o domínio, né, do governo grego e as tensões que o povo teve com esse governo. O Império Grego cai e aí vem o Império Romano, né? Quando Jesus vem a este mundo, quando Jesus se encarna, né, e quem governa a Palestina é o Império Romano. Isso vai ser o tema da nossa próxima aula. Que Deus abençoe cada um de vocês. E olha, vamos começar, né? Vamos começar esta aventura, vamos começar a ler. E aí alguns se perguntam muitas vezes como é que se deve ler a Bíblia, né? Um importante exegeta, né, que dedicou a vida toda ao estudo da Bíblia, diz que a melhor forma de ler a Bíblia é de ponta a ponta, é do começo ao fim, começando lá no Gênesis e indo até o Apocalipse. Hoje, inclusive, rapidamente eu coloquei um pano de fundo dessa história, né? É importante nós termos uma noção dessa história, para que quando você começar a ler, você saiba que existe um eixo, né, que vai conduzindo toda a tua leitura, que é o eixo da aliança, né? Não esqueça que é um povo, portanto, né, um povo marcado por vitórias, por derrotas, por fracassos, por decepções, por conquistas. É a história de um povo, né? A história desse povo é a nossa história, né? É a história da nossa vida. Por isso que você, ao fazer esta leitura, né, se coloque ali, né, também, né, como parte, né, deste povo que caminha. Somos nós que caminhamos hoje, esse povo. Até mais.